Estamos começando mais um culto nesta quinta-feira, dia 27 de maio, e eu convido aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 146. Salmo 146. E nós vamos orar entregando a Deus este culto e tudo o que nós vamos fazer aqui nesta noite. Feche seus olhos. Sentir a tua presença, Pai. Pai, quantas são as dificuldades, quantas são as barreiras, Deus, que tem nos impedido, Pai, de sentir o Senhor. Às vezes são as preocupações, às vezes são pensamentos maléficos, mas, Pai, que essa não venha a ser a nossa realidade como igreja do Senhor, não. Nós convocamos o Senhor, o Espírito Santo de Deus, venha ser conosco nesta noite, Pai. Receba aqui os nossos louvores, receba aqui as nossas orações, Pai. Venha falar conosco através da Tua palavra. A Tua palavra fala, a Tua palavra transforma, a Tua palavra muda vidas. E nós queremos ouvir, queremos aprender mais do Senhor nesta noite, meu Pai. E a Ti nós clamamos, meu Deus, venha ser conosco. Precisamos do Senhor, Pai. Sem Ti nada faz sentido, sem Ti nada podemos fazer, sem Ti não tem por que tentarmos, porque não vamos conseguir, Pai. Então, meu Deus, nós clamamos ao Senhor, venha ser conosco neste culto, venha ser com cada família, Pai, que está assistindo, entrando com providências nas necessidades, meu Pai. E assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 146, eu vou ler um versículo. Os irmãos leem o versículo seguinte. E o versículo de número 10, o último, né? Nós vamos ler juntos. E os irmãos que estão em casa vão acompanhando aí. Já tem um versículo bíblico aí nos comentários da live. Então vamos lá. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento dos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Todos, para sempre. O Deus, ó Sião, de geração em geração. Aleluia. Muito forte esse salmo e bonito, né? Como é maravilhoso, Senhor. Louve ao Senhor. Não confie em pessoas, né? Não confie em homens, é o versículo 3. Mas confie em Deus, como é feliz, bem-aventurado aquele cuja esperança está no Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. E resumindo, quando nós confiamos em homens, nós nos decepcionamos. Mas é feliz aquele que confia e põe a sua esperança em Deus. Na semana passada, o último versículo que nós analisamos, né, no Salmo 131, estava escrito: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel. E mais uma vez fala de colocar a esperança em Deus. É nele que deve estar a nossa esperança. E agora nós vamos louvar, cante hinos ao nosso Deus, meu irmão, com alegria. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus.
Graças a Deus estamos aqui mais uma quinta-feira, que o Senhor nos abençoou, permitiu que pudéssemos sair de nossas casas, estar aqui no seu templo para estar louvando e bendizendo o nome dEle. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela igreja do Senhor aqui de portas abertas. Obrigado pela vida dos irmãos aqui presentes, dos irmãos que estão assistindo essa transmissão de seus lares, ó Deus. Ó Pai, como diz a palavra do Senhor, bem-aventurado, Pai amado, seja o teu nome, Pai amado, que todo ser que respira louve ao Senhor, Pai amado. Então capacita-nos, ó Deus, a te louvar, Pai amado. Sonda os nossos corações, ó Pai. Quebranta-nos, ó Pai. Usa nossas vidas, Pai amado, para o louvor e glória do seu santo nome, Pai amado, pois somente o Senhor é digno, Pai. Muito obrigado, Pai amado, pelas bênçãos e pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, Pai amado. Mesmo quando nós não percebemos, Pai amado, o Senhor está cuidando de nós a todo tempo, Pai amado. Então graças nós te damos, Pai amado. Graças nós te damos por esse amor tão grande e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós, Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Sonda, Pai amado. Sonda os nossos corações, Senhor. Quebranta-nos, ó Pai, para a glória do seu santo nome. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra. E enche-me, Senhor. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa nossas vidas, Pai. Usa-me, Senhor. Usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como o farol que brilha
transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me. Louvado e bendito seja seu nome, Pai. Louvado seja seu nome, Senhor. Usa nossas vidas, Pai. Pai amado, Pai querido, nós entregamos nossas vidas ao Senhor, Pai amado. Somos totalmente dependentes de Ti, Pai amado. Então receba, Senhor, nossas orações, receba a nossa petição, Pai. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, só Tu és, Pai, fonte de água, vida que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, só Tu és, Jesus, fonte de água viva cá em mim. És a nossa esperança, Pai, és a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Só Tua palavra, Senhor, Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, ó Deus, que nos fará vencer. Para a honra e glória do Seu nome, meu Pai. Bendito seja o Senhor. Amém. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Só Tua graça nos basta, Pai. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro
viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Louvado seja teu nome, Pai. Não existe nada melhor. Não há. Louvado seja teu nome, Jesus. Graças a Deus, Pai. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí no Salmo 132. Todos encontraram? Salmo 132. Então eu vou ler e depois nós vamos orar, entregando a Deus esse momento da mensagem. Esse salmo tem 18 versículos. Está escrito: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vista-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeitastes o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os seus filhos o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião como desejo de fazê-la sua habitação. Este
será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de minha salvação os seus pecadores, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Vamos orar. Pai, obrigado por este culto, obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui no templo, por cada pessoa que está assistindo esse culto da sua casa. Viemos pedir, Pai, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, que possamos aprender mais com esse cântico de peregrinação, que o Senhor venha nos ensinar, porque o Senhor é o professor por excelência, que o Senhor Jesus venha abrir o nosso coração para aprender, para guardar essa palavra e assim estar nos alimentando no Senhor. Se nós oramos em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos. E aqui, nesse salmo, ele é até mais longo do que os que a gente está acostumado a ler. Nós vamos falar da confiança nas promessas do Senhor. Como nós, quem já está assistindo há mais tempo, essas mensagens dos cânticos de peregrinação, nós estamos falando cada domingo de um subtema dentro daquele tema que é ir ao encontro do templo, ao encontro de Deus. Obrigado. E aqui nesse salmo, aí falou, onde que o Senhor habita e tal. Hoje nós sabemos que Ele habita em cada um de nós, pelo Espírito Santo. Mas aqui, em si, Davi falava da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, então, representava o poder de Deus. E Davi, durante um tempo, da sua vida, nós vamos falar mais detalhadamente, ele quis construir um local para que a Arca da Aliança ficasse armazenada. E ele fala, como pode eu ter um palácio, ter onde dormir, e a Arca da Aliança, que representa o poder de Deus, ela ficar guardada numa tenda, ela não ter um local. E aquilo ali Davi quis, então, construir. Quis, então, mais. Quero fazer porque não é assim. Deus merece mais. Mas a gente vai aprender também que essa promessa não era para Davi. Não foi ele que construiu o primeiro templo. Foi o filho dele. E aqui, voltando, nós vamos ver o que? O Davi, nos primeiros anos de rei de Israel, ele foi um excelente rei. Ele conquistou muitos territórios para o país. Aquele país, de Israel, que tanto sofrera os territórios inimigos. E nada é diferente hoje. Quando você vai ver no mapa, Israel é pequenininho, e em volta dele são todos os muçulmanos. E aí, vira e mexe, nós vemos noticiários de conflitos e tudo mais. Não era diferente aqui no tempo de Davi. Só que Davi, ele seguia as ordens de Deus. Por isso que ele era tão bem sucedido. E Israel, naquele tempo do reinado de Davi, também sofria perseguições, também sofriam com guerras, mas Deus levanta um rei guerreiro, um rei que conquistou muito, e no primeiro governo, no seu reinado, ele cuidou da segurança de Israel. Só que ele matou muitas pessoas, matou muito no decorrer da história de Davi. E para construir um templo, como ele queria, para construir esse templo, desenvolver um templo para que habitasse a Arca da Aliança, que aqui, nesse contexto do Salmo 132, representava
a presença do Senhor não podia ser Davi, mesmo ele sendo uma pessoa segundo o coração de Deus. Mas nós vemos a preocupação a gente vê que ele era tão ungido de Deus, porque ele não achava justo ele ter aonde morar, ele ter tudo do bom, que ele era o rei, mas a gente aprendeu na semana passada que ele, sendo rei, ele não foi arrogante, né? Ele falou, olha, meu coração não se encheu de arrogância. E aqui nós vemos que realmente não se encheu, que ele, sendo um rei, ele se preocupa com a habitação da Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. Quem tocasse na Arca da Aliança e não fosse os sacerdotes, não fosse as pessoas levantadas da tribo de Levi, ele era consumido, meu irmão, de tão tamanha presença de Deus. Sabia disso? Ele era consumido. Nós vamos ler um contexto daqui a pouco. E Davi, a gente vê que ele tinha tanta preocupação de servir a Deus com o melhor dele, que ele levanta isso. Como pode? Nós lemos. Como pode? E aí nós vamos abrir agora a nossa Bíblia, lá em 2 Samuel. 2 Samuel 6. Vamos ler aí alguns versículos. De acordo com o tempo, eu vou ler mais ou menos versículos, tá, meus irmãos? E em 2 Samuel 6, do 1 ao 19, eu vou ler o versículo, 2 Samuel 6, do 1 ao 19. Eu vou ler aí no versículo 12, que ele já sintetiza bem. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoa o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo que tem por causa da arca de Deus foi, pois Davi a trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Então, o que Davi faz? Nessa preocupação dele construir um local para que a arca ficasse, ele resgatou a arca. Ele levou até a cidade de Davi. A cidade de Davi é a cidade de Jerusalém. E ele levou até lá, e no contexto você vai ver, depois você lê em casa, que eles tinham perdido essa arca porque eles tinham perdido uma determinada guerra. E a arca ficou perdida, mas Davi a buscou. Falaram para Davi que ela estava numa terra, aí já foi o que eu li no Salmo 132, mas eles acharam na terra de Jaar. E ele leva essa aí até a cidade de Jerusalém. E em 2 Samuel 7, do 1 e 2, continuando esse contexto, vai estar escrito, sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Então você vê, olha a preocupação dele. Ele diz que ele mora bem, mas a arca do Senhor não tem um local. E ele queria, ainda segundo Samuel 7, lá no versículo do 10 para frente, você vai ver que ele queria. Vamos ler aqui, deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia, que eu vou ler mais alguns versículos para que a gente entenda melhor. Ao rei, faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho eu morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde eu tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens
onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que eu nomeei juízes Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Então está fazendo uma promessa a Davi. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei um trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante a mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã, então, transmite essa mensagem a Davi. Ficou claro que não seria Davi que construiria essa casa que Davi tanto queria. Não seria Davi a construir. Por meio do profeta Natã, então, ele foi e deu essa mensagem. Mas, e nós continuando lendo, né, nós sabemos muito bem que quem construiu, então, esse primeiro templo foi Davi. E antes que a gente fale da construção do templo, e voltando aqui para o Salmo 132, nós vemos que antes da promessa ser feita a Davi, no Salmo 132, esse salmo é dividido do 1 ao 10 e depois do 11 ao 18. E aí no Salmo 32, do 1 ao 10, Davi, ele faz uma promessa a Deus, né? Ele fala, eu não vou me descansar enquanto eu não tiver um templo para o Senhor. Do 1 ao 10 ele vai falar assim, eu não vou descansar, eu não vou ter paz. Mas nós vimos que não era Davi que era para construir. Então será que Davi desobedeceu a Deus? Não, ele não desobedeceu a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Quem iria construir esse templo para que a arca ficasse armazenada era seu filho, ou um dos filhos dele, né? O que continuasse a linhagem dele no reino. Mas o que Davi fez? Mesmo ele impedido de construir, ele organizou o projeto. Ele comprou o terreno, ele deixou tudo estruturado. Ele deixou tudo estruturado para que o seu sucessor viesse e continuasse. Isso aí se encontra lá em 1 Crônicas, do 21. Quando você vai em 1 Crônicas 21, do versículo 24, ele vai do 24 ao 30. Depois você lê do 22, que é a continuação, do 1 ao 4. Você vai ver que Davi, ele traz a arca para perto, ele compra um terreno, é o mesmo local que hoje tem o Muro das Lamentações, e ele deixou tudo preparado para que se construísse. E aí você fala, mas você só está falando de história. E os dias atuais? E hoje? Meu querido irmão, a Arca da Aliança significa proximidade com Deus. Quando nós vemos que Davi, ele queria ali ter um local para a Arca da Aliança, ele trouxe a arca que estava perdida para a cidade mais importante de Israel, que era Jerusalém. Você vê que ele estava honrando a arca que simbolizava a Deus. E aí para os dias de hoje? Será que nós temos honrado a Deus em nossas vidas? Sim ou não? Eu me preocupo com a minha vida com Deus? Ou eu me preocupo com a minha vida, com o que eu tenho? E é uma verdade, meu irmão, porque tantas vezes nós temos tempos,
para tantas coisas. Mas para Deus, 5 minutos é muito. Tenho tempo para internet, televisão, filme, redes sociais. E aí um tempo de 10 minutos de oração se torna muito. Uma leitura da palavra se torna muito. Olha, hoje Deus não se habita mais na Arca da Aliança. Nesse período, sim, é bíblico. Ele habitava na Arca da Aliança. Era a aliança davídica. Nós estamos na nova aliança. Durante todo o Primeiro Testamento, existiu alianças ao qual Deus estava com os homens. Começou com a aliança edêmica, adâmica, abraâmica, mosaica, davídica. E eu não me lembro se teve alguma outra. Mas todas essas, Deus se estabelecia de alguma maneira para estar comunicando com o homem. Aqui no tempo da aliança davídica, era através da Arca da Aliança. Era assim que representava a presença de Deus. E Davi sabia disso e queria honrar, queria que estivesse próximo. Nós temos que... E hoje, qual que é a aliança? Hoje nós estamos debaixo da nova aliança, que foi o sangue de Jesus. E hoje, como que eu sinto a presença de Deus? É vindo na igreja? Você sente a presença de Deus quando você vem na igreja porque você está aqui. E não é por causa dos templos. Não. Quando a gente fecha os templos, acabou. Não tem mais ninguém aqui. Agora, quando você está aqui, é porque você está aqui. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você, habita em mim. Não é as paredes. Então como que a gente sente a presença de Deus? Como que é entrar no quarto e ore? Não é assim que está escrito? É assim, meu querido irmão, que você busca a presença de Deus. É entrando no seu quarto, é orando, é buscando, é lendo a palavra, é dando a devida honra a Deus, que nessa primeira parte da mensagem nós já vamos aprender isso. É dar a devida honra a Deus, e Davi assim o fez. E nós vimos na semana passada que mesmo ele sendo um rei vitorioso nas batalhas, nas conquistas militares, 2 Samuel 8, vai começando falando das vitórias, ele continuou humilde, que é uma característica do servo de Deus. Mateus 5, bem-aventurados os humildes. E aqui nós vemos mais uma característica marcante dessa pessoa, desse rei, do rei Davi, que ele soube o empenho, ele soube honrar a Deus, ele queria construir um local. Não é para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não é você. Mas ele já deixou tudo preparado para o sucessor dele. E a proximidade de Deus, meu querido irmão, significa bênção para as nossas vidas. A proximidade da arca ali, Davi sabia que assim ele estaria protegido, protegendo o seu povo. Seria uma maneira mais fácil do povo estar buscando a Deus. E quando nós estamos perto de Deus, nós estamos seguros. E assim nós lembramos daquele salmo, que eu falei, foi o Salmo 131 também, semana passada. De fato, me acalmei, me tranquilizei, a minha alma como uma criança desmamada por sua mãe. Completando o salmo de semana passada, porque a Arca da Aliança representava a proteção de Deus. E no Salmo 131, versículo 2, falava da mãe que protege. E aqui nós vemos que é só assim que nós nos acalmamos. E no Salmo 146, que eu li no começo do culto, falava da esperança no Senhor dos Exércitos, no Deus de Jacó. E mais uma vez, o Salmo 131 fala, põe a sua esperança no Senhor. E aí nós vemos, meu irmão, é necessário então buscar a presença de Deus em nossas vidas. Meu querido irmão, você já pensou se a gente ainda estivesse na aliança davídica? E só perto da arca? E aí? Como que seria? A gente ia ter que ir lá em Israel comemorar as festas? Como que seria, meu irmão? A passagem aérea é caro, o dólar caro. Quem ia ter dinheiro para ficar indo lá? Eu não teria. Por mais que eu tenha vontade, um dia eu quero conhecer Israel, quero ir em todos aqueles locais, os Montes das Oliveiras, conhecer Jerusalém, o tanque de Beceda, que eu tenho
almejo um dia poder ir até lá, conhecer. Mas já pensou se nós ainda tivéssemos nessa aliança de ter que ir até o templo? Aí nós íamos ficar igual os judeus, que vão até o Muro das Lamentações. Já pensou? Não é mais assim. O véu já se rasgou. O preço já foi pago. E aí, eu lembro muito da história de Lutero. Lutero, né, a pessoa muito importante na Reforma Protestante. Eu lendo o testemunho dele, na biografia dele, ele fala que ele estava estudando direito. Ele ia ser advogado. E ele estava passando por uma tempestade, aí ele viu um raio cair na frente dele, numa árvore, e o raio destruiu a árvore. E destruiu. Aí ele falou: Deus, se o Senhor me preservar dessa tempestade, eu vou parar de estudar direito e vou entrar no seminário. E Deus preservou a vida dele, e ele entrou no seminário. E ele virou um monge. E ele disse que ele pagava as promessas, né? Ele pagava as promessas e andava, fazia jejum e se batia, porque ele nunca se via digno, ele pecador, de estar perto de Deus. Ele falando. Então, ele se batia, ele andava de joelho, ele subia determinadas escadas, beijando o chão. Até que em um determinado dia, veio na cabeça dele: ó, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Aí ele diz que ele foi estudar o Evangelho, e aí ele viu: olha, está errado. Não é pelas minhas forças. Não é pelas minhas forças. Não é porque eu que vou lá. É que Deus veio até mim. Não é com o meu sacrifício. Não é eu indo. É Deus que veio. E eu falei: cara, aqui é exatamente isso. Jesus já veio até nós, não pelo nosso sacrifício, mas porque Ele nos ama. Não porque nós não temos que ir mais, meu irmão, até a Arca da Aliança. Nós não temos que ir mais até o Muro das Lamentações, até o templo, como um dia foi feito. Não, Jesus já veio. Ele já se entregou. Hoje nós vamos em oração no nosso quarto. Não é pelo que nós fazemos, é pelo um dia Ele fez. E aqui já cai na mensagem de domingo. Domingo nós falamos que o Espírito Santo, Ele nos enche, não pelo que nós somos bons ou nós somos ruins, não, mas é porque quando tem a entrega, quando nós temos um coração entregue, meu irmão, Ele usa. E Ele conhece nosso coração. Ele conhece quando nós estamos entregando o nosso melhor ou não, meu irmão. Ele conhece. Deus conhece. Jesus sonda os nossos corações. Ele sabe. Não é pelo que nós fazemos. Será que eu tenho dedicado a Deus a honra que Davi tentou? Que não era com ele, que era o filho dele? Ou não? Deus conhece. Deus conhece. Ele sabe. E o que Ele espera de nós é a nossa entrega. É o que eu tenho buscado, eu tenho honrado, ou eu tenho colocado desculpas. Meu irmão, nós temos poucas atividades na igreja. Nós só temos 2 cultos. É um na quinta e um no domingo. E passa tão rápido. Aqui, daqui a pouco, a gente já está orando, já está indo cada um para a sua casa. E domingo também. Domingo começa às 6h30, 8 horas já acabou. E mesmo assim a gente vê que não falta tantas pessoas. E aí você conta que vem e não vem. Ah, aconteceu imprevisto. Ah, outro imprevisto. Ah, mas eu vou assistir online, não assiste. Meu irmão, não é por aí. Uma desculpa, eu não sei, para mim passa. Mas Deus está vendo, aí fala para mim: ah, não fui por causa disso, ah, não fui por causa daquilo. Meu irmão, para mim, eu não sei, vai passar, mas Deus conhece. E o que Ele quer de nós? A entrega. E que temos para muitas outras coisas, muitas outras situações da nossa vida.
Mas para Deus não, para Deus é muito já, para Deus já não basta. Não é por aí, meu irmão. Olha, o preço já foi pago, mas que nós venhamos entregar o nosso melhor para Deus, que nós venhamos ter tempo com Deus. E aí, meus irmãos, a gente entra na segunda parte da mensagem. A primeira parte é Davi faz promessas a Deus, que ele queria construir, que tal. Não Davi, o salmista lembra de Davi, que a gente não... É provável que esse salmo não foi escrito por Davi. Então o salmista começa dizendo aí, lembra-te de Davi e as dificuldades que enfrentou. Então não foi escrito por Davi. Mas ele lembra do sacrifício de Davi e a promessa que Davi faz a Deus. E do versículo 11 ao versículo 18 é a segunda parte da mensagem. Deus fez promessas a Davi. Tanto que no versículo 11 já começa falando, o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Então, aí você pensa, então, essa promessa, se a gente pensar a menor prazo, curto prazo, né? Você vai falar que essa promessa bíblica, ela se cumpre em Salomão. Se você analisa num curto espaço de tempo. Por quê? O rei era o Davi, e Salomão era filho de Davi. E Salomão assume o trono. E nós aprendemos que ele foi um rei muito sábio, que vinham pessoas de toda a região, e essas pessoas, elas vinham pegar conselhos com Salomão. E nós lemos que em determinado tempo, duas mães, duas pessoas falavam que era mãe de uma criança. Aí olha a sabedoria daquele homem, daquele rei, do filho de Davi, Salomão. Ele fala, vocês duas que são mãe, então vamos partir a criança no meio. Cada um pega uma metade. Aí o que a verdadeira mãe faz para não ver o filho sofrer? Fala, não, deixa que ela fique com a criança. Aí o Salomão vai e fala, ela é a mãe, porque ela não quis que o filho sofresse. Você vê, poxa, que cara sábio. E ele era sábio. E quando nós lemos aí, no versículo 11, nós entendemos, então, que ela se estabelece, né, em Salomão e nos reis posteriores. E aí faz uma condição. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que lhes ensino, também os filhos deles sucederão no trono para sempre. Então coloca uma condicional. É o que a gente sempre fala, né? Enquanto Israel obedece a Deus, Israel é abençoado. Quando Israel deixa de obedecer a Deus, a mão de Deus pesa. Aí você fala, então essa promessa, que Deus faz a promessa, ela se cumpre. Sim, em Salomão, mas no sentido mais amplo, ela se cumpre em Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Vamos continuar lendo. Versículo 13. O Senhor escolheu Sião, com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a luz. Então, meu irmão, quando a gente vê no versículo lá em Lucas, abra aí a sua Bíblia, Lucas 1, vamos ler do 31 até o 33. Todos encontraram? Está escrito, e eis que em teu ventre conceberás e dar à luz a um menino e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande,
será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí nós lemos que o Senhor escolheu que Sião a sua habitação, e fala que ele vai ficar aí, ó, este será meu lugar de descanso para sempre, a casa de Jacó, aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Então está muito claro, meu querido irmão, Jesus veio da linhagem de Davi. Jesus veio de Davi. E aí continua falando, ó, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Quem pode nos dar a salvação a não ser Jesus? Tem algum outro caminho? Não tem. Não tem outro caminho. E continua dizendo, e farei brilhar a luz do meu ungido. Jesus vai falar lá em João 8,12, que ele é a luz, eu sou a luz do mundo. Então, meu irmão, essa profecia aí é uma, assim como o Salmo 2, Salmo 16, o Salmo 69, o Salmo 110, entre outros salmos, aqui a gente vê a esperança do Messias, o Messias que há de vir nesse tempo, porque para nós ele já veio Jesus. E os judeus, eles continuam acreditando que essa profecia ainda vai se cumprir, porque lá em João 1, o 11 e 12, vai falar que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E aqui, essa profecia, né? Deixa eu ver aqui. Está falando claramente disso. No sentido mais amplo, é Jesus. Jesus que estava por vir e veio. E a gente vê como que, além deles estarem indo, né, no templo ao encontro de Deus, ao encontro de Deus já no segundo templo, eles já tinham a esperança do Messias, mas eles não receberam aquele Messias que era Jesus. Mas é bíblico que eles não receberiam. Eles esperavam um Deus guerreiro. Quando Jesus veio, Israel estava sob o jugo de Roma. E eles queriam um rei que venceu batalhas, como o rei Davi, um rei guerreiro. E o rei Jesus não venceu nenhuma batalha aqui na terra. Ele foi uma pessoa pacífica, então os judeus não aceitaram Jesus. Mas eles aqui nesse tempo, aqui no Salmo 132, eles sentiam-se confortáveis quando falavam-se do Messias, que viria da linhagem de Davi. Eles sentiam-se confortáveis porque eles queriam um rei que fosse conquistar, que fosse tirar do jugo que eles viveram, que eles muito sofreram. Mas, voltando aqui para o nosso contexto, falando de hoje, eles iam ao encontro de Deus se lembrando das promessas, confiando nas promessas de Deus. E assim nós devemos andar. Quando nós estamos orando, nós podemos também nos lembrar das promessas que Deus fez para cada um de nós. Precisamos, como aquele eunuco, né, em Atos 8, do 26 ao 40, ler a palavra do Senhor e ver as promessas que Deus tem para cada um de nós. Sabe, nos lembrando que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Isaías 55, 1. Aquele povo, quando eles iam ao encontro de Deus, tantas coisas que nós já falamos, eles confiavam nas promessas. E nós também temos que confiar nas promessas de Deus hoje. Olha, tudo pode mudar, mas as promessas de Deus permanecem sobre as nossas vidas. E assim como se cumpriu com Davi, seja com Salomão, a médio prazo, curto prazo, seja com a vinda de Jesus, que é uma promessa para nós também se cumpre ainda hoje. E nós vamos orar nesse momento. Fique de pé. Pai, obrigado porque o Senhor falou conosco.
Obrigado, Deus, pela tua palavra que é vida, pela tua palavra que fala conosco. E nós queremos te agradecer, meu Deus, pelas suas promessas que se cumprem ainda hoje em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, pela maior promessa de todas, que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz por amor a cada um de nós. Essa é a maior promessa de todas, e ela já se cumpriu sim no Messias prometido, que é o Emanuel, que é o Deus conosco, que veio da linhagem de Davi e que por amor se entregou, não para que a gente vença guerras nesse mundo, mas a guerra é a vida eterna em Cristo Jesus, Pai. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. E mesmo quando nós passamos por dificuldades, mesmo quando nós passamos por lutas, por tribulações, a mão do Senhor continua estendida para cada um de nós, meu Pai. E nessa noite, Pai, eu quero aqui orar, quero que o Senhor traga a memória, Pai, quando nós estivermos tristes, que o Senhor tem promessa nas nossas vidas, assim como está escrito em Jeremias, promessa de nos fazer prosperar, promessa de aonde nós estivermos resplandecer a luz, meu Pai. Isso é maravilhoso, Deus, e que assim nós venhamos trazer as memórias, Pai, e não desanimar, meu Deus. Pai, obrigado mais uma vez pelo teu cuidado. Obrigado mais uma vez, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pelo nosso emprego. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo ar que respiramos e por toda a sua providência, meu Deus, em nossas vidas, Pai. Pai, eu quero te entregar nesse momento o meu irmão, a minha irmã, que porventura está desanimando, Pai. Não deixa esse irmão desanimar, não. Venha arder a chama, Pai. Venha renovar as forças, Pai. Nós sabemos, Pai, que o inimigo, ele age na sutileza. Ele age onde que ninguém acha que ele vai agir. Ele vai trabalhando aos poucos. Mas, Pai, que se bata em retirar em nome de Jesus. Que todo desânimo, que toda vontade de desistir caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu quero te entregar essa pessoa que está em casa nesse momento, que diz que não vai mais à igreja, que desanimou, que está brigada com Deus. Meu Pai, quem somos nós para brigar com Deus? Apenas uma palavra, apenas um pensamento, ou não sei mais o que do Senhor contra nós estaríamos destruídos, Pai. Mas o Senhor não pensa como nós. O Senhor é um Deus misericordioso, e mesmo nós murmurando, e mesmo cada um de nós reclamando, falando que não gostamos, que Deus não nos ouve, o Senhor nos dá mais uma chance. Mas, Pai, eu quero te entregar essa pessoa nesse momento e pedir que o Senhor quebrante o coração, que ela veja que os céus e a terra proclamam a glória do Senhor, que elas vejam que mesmo quando tudo diz não, a mão do Senhor está lá cuidando, que ela aprenda a passar pelo deserto e que ela seja transformada pelo deserto, em nome de Jesus, e que não venha mais murmurar, meu Pai. Pai, em especial, eu quero te entregar cada pedido de oração da tua igreja. O Senhor sabe o que cada pessoa ali necessita, meu Pai, e nós confiamos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que aquilo que pedimos. Efésios 3:20, Pai. Te entrego as pessoas que têm pedido, Pai, por cura, que estão pedindo, Pai, por libertação, pedindo por salvação, meu Pai. O Senhor continua hoje transformando, o Senhor continua hoje libertando. O Senhor é o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, Pai. Pai, eu te entrego aqui a dona Antônia, que ela diz que está sentindo muita dor nas articulações, Pai. Pai, vai entrando com providência, vá derramando a cura. Pai, que ela venha dormir bem, que assim como ela está pedindo que a gente comente, mas uma bênção ter você conosco. Domingo nós temos nosso culto às 18h30. Nós estamos aqui com as nossas portas abertas, estamos também com as transmissões aí. Esteja conosco, meu irmão. Como eu sempre falo, se você quer um pedido de oração especial, às vezes você quer conversar sobre alguma situação, você precisa de um pedido de oração, eu sempre me coloco à sua disposição. Se você tiver meu WhatsApp, meu irmão, você pode entrar em contato. Se você não tiver, você pode mandar uma mensagem aí
na página da igreja, que nós vamos ler a sua mensagem, nós vamos te responder, nós vamos orar pela sua vida. Então, fique à vontade, não deixe de entrar em contato. E se você tem a condição, meu irmão, e puder vir conosco, vai vir participar e tiver condição, colabore com a nossa campanha do quilo, meu irmão. Traga aí 1 quilo de alimento não perecível, que depois nós vamos direcionar esse alimento para uma família, para outra família, e você vai ser abençoado por isso. Toda vez que você abençoa, você é abençoado, meu irmão. Não se esqueça disso. A palavra do Senhor vai fazer uma promessa a Abraão. Vai falar: abençoarei os que te abençoarem. Beleza? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha, isso é muito forte. Nós somos descendência de Abraão. Ah, mas eu não nasci em Israel. Mas você, quando você aceitou Jesus, você passou a ser uma descendência de Abraão. Então, quando você abençoa, meu irmão, você vai ser abençoado. Então, não amaldiçoe nunca, não fale, não deixe a sua língua te tirar a sua bênção. Nós perdemos muitas vezes a bênção por causa da nossa língua, tá? Então, abençoe, você está convidado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vi que bastante pessoas nos assistindo aqui pela primeira vez na nossa transmissão. Que bênção. E vamos encerrar esse culto, lembrando que temos a nossa escola dominical, todo domingo de manhã já está lá o vídeo. Quem ainda não assistiu, assista, meu irmão. Essa revista, ela vem desde o começo, é Caminhando com Jesus. Nós tivemos a primeira lição na semana passada, falando de temas bem interessantes, o Deus onipresente, o Deus onipotente. Talvez a pessoa está na igreja há tanto tempo e não sabe. E essa revista ela é muito didática. Então vai lá, assista. Na semana passada nós colocamos a aula do Tiago, aí falou da promessa que se cumpre em Jesus, que Jesus nasceu, que Jesus era o Messias, que era o Emanuel, que era o Deus conosco, e que ele morreu para a remissão de nossos pecados. E assim nós vamos caminhando com uma linguagem muito simples de ser entendida, mas com conhecimento muito profundo para a nossa caminhada de cristãos. É uma revista, o título dela é Caminhando com Jesus. Então, todo domingo tem lá uma aula. 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, são aulas rápidas. E são muito simples de você entender. Você pega a sua Bíblia, você vai lendo em casa, a gente está mandando o PDF para que você acompanhe da revista. Não deixa de estar estudando nesse período, tá, meu irmão? E então, agora, se nós vamos encerrar o culto, fique de pé mais uma vez, que vamos orar, agradecendo a Deus. Pai Santo, Deus de amor, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, obrigado por este culto, por esta oportunidade de estar aqui. Obrigado porque o Senhor falou conosco, Pai. Deus, nós te entregamos nesse momento a nossa noite, ao nosso final de semana. Viemos pedir que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos direcionar nas nossas tomadas de decisão. Venho pedir, Pai, para que o Senhor nos capacite a fazer a Tua vontade cada vez que passa melhor, tirando todo o desânimo e tudo que não vem do Senhor e das nossas vidas, Pai. Mais uma vez, obrigado por tudo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, não só hoje, mas sempre. Amém.